Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na apresentação de hoje, repercutiremos uma matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo, em que traz o seguinte título: alterada já na primeira etapa, reforma chega à fase crucial sob risco de desidratação. Matéria assinada pela jornalística Jéssica Santana, a quem desde logo dispensamos os créditos da matéria, que nos traz a seguinte informação. Diz o texto: contrariando as expectativas do governo, a reforma da Previdência chega a uma das etapas mais importantes da sua tramitação já desidratada. Continuando, o texto só foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, após o governo ceder e retirar 4 pontos polêmicos. O texto segue agora para a Comissão Especial, onde os deputados podem apresentar emendas e fazer alterações substancialmente à proposta. Vamos dar a nossa pitada aqui já nesse ponto. Vejam, o governo, para que ele transpusesse essa primeira barreira, ele já teve que ceder. Como mesmo pontua, como mesmo diz a reportagem, para o governo transpor, passar dessa fase, ele teve que fazer o quê? Ceder e tirar 4 pontos polêmicos da proposta. Quando o jornal diz polêmicos, aqui nós vamos mudar essa parte de polêmicos e falar para o senhor e para a senhora que na verdade é uma parte que prejudica o trabalhador. É isso que o jornal diz polêmicos e os políticos dizem polêmicos, porque repercute direto na vida do senhor e da senhora que trabalha. Então por isso que eles chamam de polêmico. A reportagem faz outra observação importante, quando ela diz que na CCJ era, teoricamente, era para ser, a etapa mais fácil da tramitação, porque é o início. Mais para frente, os deputados, senadores poderiam fazer alterações, mas vejam, já na parte inicial, logo na largada, o governo já teve que mexer do texto. Por quê? Porque isso só confirma tudo aquilo que eu estou falando para o senhor e para a senhora desde o início. O texto é muito ruim para o trabalhador. O texto ele é desumano, o texto ele é cruel. Em lugar nenhum do mundo tem-se uma proposta como essa. E por isso que logo no início, e aí só confirma, ratifica, só chancela o que nós dissemos aqui desde o início. Aí a importância do senhor e a senhora acompanhar um canal como esse. Tudo que nós falamos aqui se confirma no futuro. Então veja, o texto é tão ruim, recebo nos comentários: nossa, Walter, mas você não gosta do governo. Não é que eu não gosto do governo, para mim o cara é um excelente cidadão, Só bastaria que os filhos dele deixassem ele trabalhar em paz, pelo amor de Deus. Se meu filho fizesse isso, eu também não conseguiria trabalhar. Rapaz, esses meninos dão um trabalho danado pro coitado do presidente. Mas não só os filhos também, A assessoria do presidente é muito ruim. Eu fico imaginando se não tem ninguém que oriente o presidente e fala: não, presidente, não faz isso, a massa votou no senhor, entendeu? O senhor foi eleito sob a pretensão de mudar o país. E o que a gente vê aí é aquela velha política de sempre, É o toma lá da cá, se não for assim não passa, e atendendo a pretensões, a anseios de terceiros, porque vê-se claramente que essa reforma da Previdência ela não atende ao trabalhador brasileiro. Ela atende outras camadas, ela atende aquelas pessoas que detêm a riqueza, aquelas pessoas que detêm o poder. Veja-se, nesse ponto específico, nesse particular, eu chamo a atenção de vocês para a parte que fala do regime de capitalização. Pois veja, o regime de capitalização, ele visa que o próprio trabalhador possa guardar a sua própria aposentadoria, para sermos bem simplistas, tá?
Então veja, em um país em que a Constituição diz que um dos pilares, né, é a fundamentalidade dos direitos sociais, não pode vir uma proposta como essa, né, e os principais argumentos dessa proposta é em desfavor aos direitos sociais fundamentais. Logo, em uma nação como a nossa, em que se diz que somos um Estado democrático de direito e prezam-se, inclusive consta na Constituição, a liberdade plena, ora, nós sabemos que a liberdade plena, quando eu digo, só existe quando presente as condições necessárias à existência. Continua a reportagem, diz o seguinte: foi a primeira parada da reforma no Congresso e era onde os deputados deveriam avaliar somente, apenas e tão somente, a admissibilidade. Ou seja, em outras palavras, né, era para verificar se a proposta estava ou não juridicamente adequada, né, se estava perfeita e se não violaria, se não era contra as cláusulas pétreas previstas lá na Constituição. Era para avaliar somente isto. Neste ponto, nessa parte aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre a violação das cláusulas pétreas na Constituição. O relator dessa proposta, né, eu já falei para vocês, o cara ele é doutor em Direito, e eu faço aqui a minha crítica, a Constituição inclusive me permite, né, que eu faça isso, de que ele está equivocado, porque veja, em relação às cláusulas pétreas, essa proposta de emenda à Constituição, ela não poderia passar. Vejamos o que diz aqui a parte que trata da emenda. Nós estamos tratando de uma emenda à Constituição, PEC 06, proposta de emenda à Constituição. E aqui é a Constituição Federal. Veja, no artigo 60, que está na subseção de que trata da emenda à Constituição, diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante, e aí fala como pode ser. Se virmos aqui para o parágrafo 4º, ela diz o seguinte: a Constituição não pode ser emendada com uma proposta que pretenda fazer o quê? Abolir, acabar com o quê? Aí vem a forma de Estado, o voto direto, a separação dos poderes. E aí preste atenção aqui no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Quem quiser conferir, né, diz o seguinte: não pode ser abolidos direitos e garantias individuais. Não pode. Então, no meu entendimento, ali faz abolição, acaba com vários direitos e garantias que a própria Constituição previu, desculpem. Logo, a gente vê aqui claramente uma impossibilidade de retrocesso desses direitos. Porque, veja, como eu acabei de ler, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, ele alberga também os direitos sociais. Ele protege também os direitos sociais que estão previstos na Constituição. Aqui estão as partes que foram retiradas, né, os pontos que foram retirados do texto. Eu gravei um vídeo no meu outro canal, na verdade uma aula, apresentando principalmente o ponto aqui da multa dos 40% e da desobrigatoriedade do empregador efetuar os depósitos. Eu vou deixar o vídeo no final para vocês conferir, vai aparecer no canto inferior da tela no final deste vídeo. Gravei um vídeo no outro canal, eu vou deixar ele, irá aparecer aqui para vocês conferir. Porque veja, inicialmente o relator, que é o delegado Marcelo Freitas, doutor em Direito, né, do partido do presidente, lá de Minas Gerais, ele tinha apresentado um relatório recomendando a admissibilidade, vejam, total do texto. Segundo ele, tudo está conforme a Constituição. Vocês viram que não, pelo que nós explicamos acima, né? E com isso, o texto seguiria integralmente. Mas aí os partidos, chamado ali Centrão, convenceram o governo de que ele está errado e tirou inicialmente, né, esses 4 pontos aqui, que o principal deles eu vou deixar para vocês conferirem um vídeo que gravamos, né, para vocês ver as explicações mais detalhadas. Então, essas eram as informações principais publicadas aqui
pelo jornal Gazeta do Povo e repercutidas aqui em nosso canal. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.